alunos do quinto ano, tudo certo com vocês? Aqui é a Prof. Camila e hoje teremos a nossa aula de Geografia de número 48. Hoje vamos trabalhar mais um aspecto físico aí do estado de Santa Catarina, que é a hidrografia catarinense. Então, os objetivos dessa aula são conceituar hidrografia, definir oceano, mar, rio, nascente, afluente e bacia hidrográfica, compreender a hidrografia catarinense e os principais rios que a compõem, identificar problemas ambientais ocasionados pela poluição das águas no estado de Santa Catarina. Então, para essa aula, vocês utilizem o caderno de geografia, a caneta, se for necessário também o lápis e a borracha. Galerinha, hidrografia. Sempre quando a gente tem esse hidro inserido numa palavra, automaticamente ele está remetido à água, tá? Então, a hidrografia é a parte da geografia que vai estudar a água, né, as águas do planeta, ou mesmo de uma única região. No caso, hoje a gente vai estudar a hidrografia catarinense, a hidrografia apenas do estado de Santa Catarina. A distribuição da água no planeta Terra é de 97% dos mares e 3% dos rios, tá? Então, a gente nota a presença aí dos mares, né, que é o que forma aí o oceano, em 97% da superfície aquática. Dessa água, a gente consome apenas as dos rios, tá? A gente consome apenas esse 3% aqui, por isso essa importância da gente ter esse cuidado especial com a água. Para que a gente usa? Para higiene pessoal, para produção de uma comida, para beber, né? A gente não pode deixar de beber água, é essencial para a nossa sobrevivência. Alguns termos, eles são bem importantes para serem discutidos acerca da hidrografia. Então, para a gente estudar a hidrografia catarinense, a gente vai compreender antes alguns termos atrelados à hidrografia. O primeiro termo é oceano. Então, os oceanos, eles são porções enormes de água que ocupam as principais e mais amplas depressões do relevo da Terra, ou seja, depressão, lembra quando a gente trabalhou relevo? É quando nós temos um terreno, um relevo rebaixado. Trata-se, portanto, de um imenso conjunto de água. Na Terra, nós possuímos alguns oceanos, tá? Nós temos o Oceano Glacial Ártico, que fica ali na região, né, no Polo Norte. Aí nós temos o Oceano Pacífico, que vai estar presente aqui, prof, mais dois oceanos pacíficos. E aqui nós temos um planisfério, na verdade a Terra, ela fecha onde termina aqui, começa aqui, e por isso forma um mesmo oceano. Nós temos o Oceano Índico, que fica ali entre a África, Oceania, Ásia. Temos o Oceano Atlântico, que é o oceano quando a gente vai para a praia aqui no litoral catarinense, que a gente visualiza. E temos o Oceano Glacial Antártico, que fica lá na Antártica, tá? Tem que ter bastante cuidado para não confundir, né, o Glacial Ártico e Antártico, porque eles são bem parecidos. Então, o Ártico lá em cima, Antártico, né, na Antártica. Aí nós temos o mar. Prof, mas mar e oceano não é a mesma coisa? A ideia é muito próxima, tá? Mas o mar é uma parte do oceano. O oceano é o todo e ele está dividido em mares aí. Ocupa uma área mais reduzida e não tão profunda, cercada por terra. Então, o oceano ele vai ter uma depressão muito maior, enquanto que o mar está mais próximo ali da costa. Então, a depressão dele não é tão grande, ele não é tão fundo, digamos assim. Aí nós temos o rio. O rio ele é uma corrente de água natural, é uma água que corre de modo natural, que vai se dirigir para o mar, para um lago ou então até para um outro rio, tá? Então, o rio ele pode ter diversos destinos. Aí nós temos a nascente. A nascente é o local onde se inicia o curso da água, onde nasce o rio. Tá? Nessa imagem aqui nós temos onde começa o rio, nascente, por isso nascente, nascer, tá? E daí a gente vai seguindo com outras palavrinhas ali. Aí nós temos o afluente. O afluente são rios
que se desaguam no rio principal. Como assim? Nós temos a nascente, daí nós temos o curso da água, e nesse curso da água podem se abrir outros cursos da água, tá? Esses são os afluentes. E dentro desses afluentes, nós temos outros cursos que podem ser gerados, que a gente chama de subafluente, tá? Então, o meu rio vai nascer, ele pode, né, ele vai continuar, ele pode gerar aí afluentes, né, ele vai seguindo, gera afluentes, desses afluentes vão ser gerados os subafluentes. Ok, pessoal? Bacia hidrográfica. A bacia hidrográfica é uma terra banhada por um rio, né, uma grande extensão de terra banhada por um rio e os afluentes e subafluentes desse rio. Aqui a gente tem um exemplo, uma imagem ali bem precisa. E sobre a hidrografia catarinense? Então, Santa Catarina, ela compõe 3 principais bacias hidrográficas. Nós temos a bacia do Sudeste, do Iguaçu e a bacia do Uruguai. Na bacia do Sudeste, os rios eles desaguam diretamente no mar, diretamente para o lado leste catarinense. Na bacia do Uruguai, ela percorre grande parte do estado de Santa Catarina e vai separar Santa Catarina e o Rio Grande do Sul, que é o estado que está ao sul do nosso. E a bacia do Iguaçu, ela percorre uma pequena parte do estado, né, se comparado com as outras bacias, e divide Santa Catarina com o Paraná, tá? Então, aqui nós temos no mapa principais rios, nós temos nome de rios e o seu percurso aí, né? Então, Rio das Asas, Rio Chapecó, Rio Irani, Rio Jacutinga, Rio Uruguai, Chapecó, Chapecózinho, Rio do Peixe, entre outros. A bacia do Iguaçu, então, essa menor aqui, que corresponde ao local onde a gente está presente, tá? Ele vai estar separando Santa Catarina e Paraná. Aí nós temos a bacia do Sudeste, que ocupa essa região mais litorânea, né? Notem que ela percorre todo o litoral catarinense. E nós temos a bacia do Uruguai, que está em grande parte aqui, que também faz uma boa divisão, né? Parte do Sudeste, mas grande parte a bacia do Uruguai, que divide aí Santa Catarina com o Rio Grande do Sul. Pessoal, sobre hidrografia, é bem importante a gente destacar a questão da poluição hídrica. Poluição hídrica é o quê? A poluição da água. Infelizmente, isso acontece principalmente por conta aí das indústrias, tá? Então, se gera lixo, se gera gases poluentes, se gera resíduos líquidos que acabam indo, né, tendo esse destino aí nos rios, nos mares. Inclusive, vai ser algo que a gente vai estar abordando aí nas próximas aulas. E um dos grandes problemas para a hidrografia de Santa Catarina é justamente essa poluição dos rios, tá? Então, citando aqui algumas regiões, algumas mesorregiões de Santa Catarina, então os rios e mananciais da região lá de Criciúma, por exemplo, elas sofrem com resíduos de mineração. A gente já trabalhou sobre Criciúma, sobre, né, a produção ali do carvão, por exemplo, e muitos resíduos acabam tendo esse destino incorreto. Temos a região do Vale do Itajaí, o Nordeste catarinense, que é aqui próximo à nossa região. Muitos corantes são lançados, corantes da indústria são lançados também nas águas. No Planalto, né, que é aqui a região onde a gente vive, resíduos de indústrias madeireiras, temos diversas indústrias na região, também podem acabar poluindo as águas. Em todo o estado, mas principalmente no litoral, o lançamento de esgoto sanitário, olha só a situação, lidera os problemas ambientais, tá? Além disso, resíduos da agroindústria são lançados também mais ali para a região do oeste, do extremo oeste.
Então, olhem só que grande problemática a gente tem. A gente já sabe que a gente tem que cuidar da água que a gente possui. Não ficar tanto tempo no banho, não deixar a torneira gotejando, tá? Ter todo esse cuidado. Aí, além disso, a água que está disponível para ser usada, né, legal, ainda é poluída, fica uma situação bastante complicada. Galerinha, vocês concluíram aí então essa lição. Não se esqueçam de estar realizando agora as atividades propostas sobre a hidrografia e a hidrografia catarinense. Até a próxima e bons estudos!